Eu quero dizer a todos que compartilhe, os vídeos, deste canal que a gente comenta muito sobre saúde, Como ter uma saúde estável. Primeira coisa, ter fé, Ter fé no Criador, ter equilíbrio, ser manso, ser humilde, ter gratidão, amar ao próximo, viver bem, não ter ódio no coração, não ter rancor, pensar positivo, acreditar na palavra divina, pôr em prática a oração voltado para o Criador que enviou seu Filho Jesus Cristo, A saúde depende de vários fatores, De cada um, A saúde depende de uma vida tranquila, de um pensamento positivo, de uma boa alimentação, de beber bastante líquido, bastante água, alimentar bem, de dormir pelo menos 8 horas, E alimentar nas horas certas do dia, Não comer coisas pesadas, na alta horas da noite, Mas alimentar com alimentos ao dia e à noite, descansar, Pensar positivo, ler, a mensagem bíblica, meditar naquilo que está na Bíblia, Isto é muito importante. A saúde nem sempre as ervas e plantas medicinais, os chás, podem curar tudo. Nem sempre uma consulta ao médico, ao terapeuta, vai resolver o problema. Porque depende de vários fatores, de várias maneiras da pessoa viver, como que a pessoa vive, se é casado, como que é a sua união, Como a sua convivência, dentro da sua casa. Vai depender muito de cada um. Um chá pode curar? Pode. Um chá pode aliviar os sintomas da gripe? Pode. Um chá pode resolver um problema, por exemplo, de uma gastrite? Pode. Pode resolver o problema de uma pressão alta? Pode. Um copo de suco concentrado de beterraba pode abaixar a pressão? Pode. Mas existem vários fatores, Vários fatores, várias coisas que faz elevar a pressão, faz subir o triglicídio, triglicério, faz elevar a glicose do sangue, Então, existem vários fatores. Nem sempre uma consulta ao médico vai resolver. Não estou descartando. A consulta ao médico é bom quando é necessário, mas nem sempre vai resolver. Nem sempre tomar remédios controlados vai resolver o problema da saúde. Nem sempre tomando um chá vai resolver.
Então, isso existe vários fatores. Talvez, muitas vezes, a pessoa numa boa alimentação, uma alimentação rica em fibra, magnésio, né, minerais, né, cálcio, vitamina C, vitamina D, vai lhe ajudar. Mas nem sempre o chá, nem sempre o remédio vai resolver. Existem vários fatores para resolver o problema. Muitas vezes um tratamento natural, ele resolve o problema. Mas se a pessoa viver em crise, viver estressado, viver indignado com tudo, viver com raiva, com inveja, né? Com ódio no coração, então essa pessoa vai ficar doente, né? Tudo tem que ter um limite. As pessoas têm que ver tudo. Vai trabalhar, tem que trabalhar com sabedoria para não se machucar, né? Como era antigamente, né? Que colocava a mão no arado, mas com cuidado, né? Ia com o carro de boi, mas com cuidado, né? Ia, por exemplo, pedalando uma bicicleta com cuidado. E tem que ser assim, tudo tem que ter cuidado. Vai carregar ou levantar um peso, tem que ter cuidado. Tem que ver se pode levantar um peso sozinho. Porque cada ser humano, ele suporta uma quantia de peso, mas tem que saber se é por exemplo, um saco de adubo, um saco de, por exemplo, alimentos, feijão, arroz ou qualquer coisa, um pacote, né? Um saco de 50 quilos, por exemplo. Então tem que saber até o jeito que a pessoa vai carregar para não machucar a coluna, para não machucar, né, as juntas. Tem um caso acontecido com um policial que ele capotou o carro e houve um problema. E os policiais, né, ao correr atrás, né, de pessoas suspeitas, encapotou o carro, né, a viatura. Aí esses policiais, eles para levantar o carro e salvar, né, até os companheiros deles, tiveram que fazer uma força tremenda. E ao fazer a força, rebentou, estourou os tendões do braço, né, e tiveram que fazer uma cirurgia nas mãos, nos braços, no joelho. Então tem que ter cuidado. Tem coisa que a gente não pode levantar sozinho. Por quê? Porque nós pode estourar os tendões, né, do braço. E esse policial, que eu não vou falar o nome, ele teve que fazer uma cirurgia. Teve que fazer uma cirurgia para poder corrigir o problema, porque ele fez tanta força para levantar a viatura, né, que encapotou, né? Houve um problema de encapotou a viatura e tiveram que levantar essa viatura, né, para salvar as pessoas, né? Na hora do encapotamento houve esse problema. Não vou contar detalhe, mas isso daí eu ouvi, né? Ele contar. Então tem que ter cuidado em tudo, carregar peso,
Subir escada, subir com cuidado. Por exemplo, entrar no elevador com cuidado também. Tudo tem que ter cuidado. Eu já tenho falado sobre isso muitas vezes, né? Cuidado com tudo, né? Cuidado hoje para tomar banho, né? Para não escorregar e machucar, né? Cuidado quando lava, por exemplo, uma casa, lava a sala, lava a cozinha. Cuidado na hora de carregar peso, né? Então, a saúde ela depende muito de vários fatores, como eu estou repetindo, né? Vários fatores, né? Isso vai depender de muitas coisas, né? Que nem eu tenho falado, como eu tenho falado, né? Um chá muitas vezes resolve o problema, mas há coisas que o chá não resolve. Há coisa que é dentro do vazio da alma, do coração da pessoa. É de dentro do coração. Tem que haver uma transformação, uma mudança no seu coração, no coração das pessoas, para que ele tenha saúde, né? Então, existem vários fatores, eu estou repetindo isso direto, vários fatores que ajudam a pessoa a ter saúde. Um chá pode resolver? Pode. Mas muitas vezes a pessoa toma um chá e não resolve. Por quê? Porque ele alimenta tem uma mal alimentação, né? Ele alimenta com alimentos que gordurosos, alimentos que até fazem mal. Depende de vários fatores. Existe, como eu já tenho falado em vídeo, que a cura pela fé em Deus, a cura pela boa alimentação, né? A cura por ter um pensamento positivo, por pensar aquilo que é bom, por ter uma mente limpa. Então, há várias coisas que vai puxar a saúde para as pessoas, né? A fé pode curar, a boa alimentação pode curar, um tratamento natural pode curar, mas nem sempre o chá vai resolver, né? Isso vai depender das pessoas também, né? E ter a fé no coração. A fé é em primeiro lugar, né? Eu quero falar sobre pães ou pãozinho de aveia, né? Eu quero falar, né? As farinhas que existem, essas farinha branca, não é bom para quem tem problema de controle da glicose no sangue, não é bom, né? Não é bom de jeito nenhum. Por quê? Porque não tem fibra, né? É que nem o arroz. O arroz, primeiro era socado no pilão, né? Tirava a palha. E tinha muita fibra. Hoje o arroz não tem mais fibra, a não ser o integral, né? Que tem fibra. A fibra é o que é bom para a saúde, né? Então, em vez de fazer pães de farinha branca, então, para a saúde da pessoa, das pessoas, é fazer o pães de aveia, né? Fazer os pães de aveia. Existe e pode fazer, né? Porque a alimentação saudável é um pilar fundamental, né, para o bem-estar e a qualidade de vida. A escolha dos alimentos que ingerimos desempenha, né, um papel importante, né, na saúde geral, né? Além de contribuir e regular o peso, auxilia na prevenção de doença, né? Proporciona energia para o corpo, né? Para desempenhar as atividades diárias. Então tem que ter cuidado, né?
Trabalhar, tem que trabalhar, mas tem que se alimentar bem, tem que beber água e não carregar peso além dos limites, né? Eu já gravei vídeo sobre isso. Tem vídeo gravado que eu falo sobre isso, né? Nesse contexto, um alimento que muitas vezes é alvo de discussão é o pão branco, né? Feito de farinha de trigo refinada. A farinha de trigo refinada, ela não é bom para a saúde. Por quê? Porque ela não tem fibra. Então precisa ter fibra nas farinhas, né? Tem várias farinhas que têm fibra, mas a farinha branca ela não tem fibra. Então é muito importante fazer pães com farinha que tem fibra, né? Esse processo de refinamento, por exemplo, o sal refinado não é muito bom. É bom o sal integral, o sal marinho, o sal do Himalaia, né? Porque é rico em nutrientes, né? E tudo que é refinado, açúcar refinado, não é aconselhável, né? Então, tem que ser o açúcar mascavo, né? Tem que ser o adoçante, não refinado, nada de refinado, né? Então, esse processo de refinamento resulta em um produto com menos fibra e vitaminas e minerais, né? Então, tem que ter alimentos e se alimentar com farinha que tem fibras, vitaminas e minerais, né? Além disso, o pão branco geralmente contém açúcares adicionados, o que pode levar ou elevar o pico de glicose no sangue e o ganho de peso, né? Quem que não gosta de um pãozinho? Todo mundo gosta, mas é importante os pães ter fibra, né? Que muitos não estão preocupados com pessoas que precisam controlar a glicose, né? Geralmente um tônico hoje vende muito tônico, mas os tônicos que é vendido, né? O tônico para memória, para o músculo, né? Os nervos, contém açúcar, né? Então, as pessoas que têm controle, por exemplo, da glicemia, têm controle diabético, por exemplo, tem controle da diabetes, não pode tomar essas coisas que tenham muito açúcar, mas tem que ser sem açúcar, né? Todavia, para aqueles que apreciam um pão com manteiga no café da manhã ou à tarde, né? Pode substituir, né? E pode ser um desafio significativo. E aí que encontramos, por exemplo, a receita, né, de pão de aveia, né? Que também ele é nutritivo, né? Ele é nutritivo, vai ajudar, né? É melhor, né? Então, é muito importante, né? Com alguns ingredientes, né, em poucos minutos, pode fazer pães deliciosos, né? Pão de aveia, né? Que ajuda no bom funcionamento do organismo, né? Se tiver mais pessoas, por exemplo, para comer, pode dobrar a medida, né? O pão de aveia é muito fácil de fazer, né? Pode usar 2 colheres de sopa de farinha de aveia. Isso vai depender da quantidade, né? Pode dobrar as medidas, né? Pode dobrar as medidas e pode fazer. Para uma pessoa, 2 colheres de sopa de farinha de aveia, 1 colher de sopa de leite em pó e um ovo de galinha caipira, né? Pode ser qualquer ovo, pode ser ovo de granja, né?
2 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de leite em pó, um ovo, 1 colher de chá de fermento em pó e 1 pitada de sal. Aí coloque uma tigela, né, ou a bacia, né, a farinha de aveia, o leite em pó, o ovo, o fermento e o sal, né, pitada de sal. Em seguida, misture bem, né, até ficar uma massa homogênea, ou seja, bem misturada, né? E transfira para uma forma untada ou enfarinhada. E pode utilizar também, né, as formas de silicone, né? Então, pode fazer assim, pode fazer. E pode assar no forno, né? Pode assar no forno. Se não tiver, por exemplo, fritadeiras elétricas, pode assar no forno, né? Assar a 180 graus, por 12 minutos ou mais. Isso vai depender, né, do ponto, né? Tem que, geralmente, quando se faz uma esfirra, faz uma enroladinha, né? Que é levada ao forno, então tem que dourar, né? Geralmente tem que dourar, né? Uma esfirra, ela tem que dourar para dar o ponto, né? Assim também, né? Esse pão de aveia é muito fácil de fazer, né? Que é muito importante, né? Eu, quando vendia, né? Que eu cheguei a vender, né? Por pouco tempo, eu vendia esfirra enroladinha, né? E a gente fazia, né? Assava no forno, é claro, né? Com o apoio da minha, da minha mãe também, né? E assim por diante, né? Então a gente fazia e vendia, né? Em caixa de isopor e ponhava num papel de celofane 15 por 25, né? E ponhava e vendia, né? Então deixava dourar, né? Então a gente já sabe mais ou menos alguma coisa sobre isso. Então é muito fácil, né? Eu quero mais uma vez repetir, né? Como é que faz o pão de aveia? O pão de aveia é rico em fibra, ele é bom para o bom funcionamento do intestino, ele é bom para pessoa que é diabético, é para quem tem colesterol, o mau colesterol, né? Tem muita gordura ruim no corpo, né? Eu quero repetir mais uma vez. Os ingredientes para fazer o pão de aveia é 2 colheres de sopa de farinha de aveia e pode dobrar também se quiser fazer mais. E 1 colher de sopa de leite em pó, entendeu? 1 colher de sopa, um ovo de galinha, né? 1 colher de chá de fermento em pó e 1 pitada de sal. Misturar bem, né? Bem misturado, bem homogênea. Depois fazer aquele pãozinho, né? Separar como pãozinho e levar ao forno 180 graus e deixar assar, né? Isso é importante, né? E com certeza vai fazer bem para a saúde das pessoas, né? Seja a pessoa que for, né? Em vez de comer só aquele pão de farinha branca, né? É claro, né? Eu não sou radical, né? Eu não sou radical. Eu não vou dizer que eu não como o pãozinho de farinha branca, não. Mas o melhor é fazer esse pãozinho de farinha de aveia, né? É farinha de aveia, né? É aveia mesmo, farinha de aveia. A receita do pãozinho de aveia. É muito importante. E tem outras farinhas também que tem fibra, né?
pode usar, as outras tem várias farinhas que tem fibra e pode fazer não só pão, mas também o bolo, né? Isso é bom para a saúde, né? Hoje os alimentos precisam de fibra, né? Por isso que tem que comer coisa que tem fibra para que o nosso organismo possa funcionar bem, né? Para melhorar a saúde vai depender também de cada um, como eu já tenho falado no começo, que vai depender de ser um coração humilde, uma pessoa tranquila, uma pessoa que faz a sua oração a Deus, uma pessoa que tem fé, né? Uma pessoa que ama assim, e quer bem sua família, né? Que quer bem a sua comunidade, que quer bem ao povo da sua igreja. Se a pessoa vai na igreja, ele tem que ter união na igreja, né? Ou na igreja ou no trabalho, ele tem que ter união. Na igreja, no trabalho, na associação, na escola, tem que ter união, né? Agora, como muitos fazem, né? Tá dentro de uma igreja e quer fazer divisão, quer dividir, né? Quer desprezar o aposentado, quer desprezar o mais velho, né? Que a pessoa é um pouco mais velho, né? E ele vai falar, esse velho aí não vale nada, vamos deixar ele de lado. Não, você tem que respeitar. A igreja, seja a igreja que for, ela tem que respeitar os mais idosos, tem que dar oportunidade. Tem igreja que eles dão oportunidade para as pessoas dar um testemunho, tem que deixar as pessoas aposentadas, pessoas mais velhas falar, tem que chamar pelo nome. Hoje ninguém quer chamar pelo nome, ou seja, dar liberdade para as pessoas, quer fazer um grupinho, né? Tem muito lugar que faz um grupinho. Não, aqui é só jovem. Pessoas mais velhas aí, nós não quer saber. O outro fala assim, não, aqui é só o coral. O outro fala assim, não, aqui é só cantor famoso. Inclusive, esse negócio de cobrar cachês milionários, né? Para poder falar sobre a Bíblia. Não precisa ficar cobrando os cachê milionário. Não, nada disso. Tem que evangelizar, tem que cantar, mas com interesse de ver as pessoas com paz, com alegria, né? Não ver pessoas correndo da igreja. Não, eu não vou naquela igreja porque ali eu não gosto do fulano, não gosto do Bertano. Eu vou lá e as pessoas não me dão oportunidade, eu vou lá, as pessoas não me aceitam. Não é assim, nós temos que querer bem a todos. A igreja, ela é comparada como um hospital. A pessoa vai lá cheio de problema, então tem que ter uma palavra de ânimo, de sabedoria, né? Uma palavra de paz. Não é chegar num lugar lá e ouvir coisas que nem na Bíblia não tem. Nem na Bíblia não tem. Ouvir coisa para deixar a pessoa nervoso, irritado, indignado com a igreja. Não, tem que ser mensagem de cura, que eleva o astral, a alma da pessoa, que as pessoas saem de lá e falam assim, não, eu vou voltar nessa igreja, porque eu senti bem, essa mensagem foi tão boa para mim. Então, é isso que precisa ter. Não dividir, né? Não é aquele ditado, dividir para conquistar. Não. Nós temos que unir para conquistar, não dividir para conquistar. Porque hoje tem muitas divisões. Não importa se é jovem, não importa se é pessoas aposentadas, não importa se é dona de casa, tem que respeitar todo mundo e dar a oportunidade. Existe, como eu tenho falado, igreja que dão oportunidade, mas
existe também a acepção de pessoas. O que é a acepção de pessoa? É discriminar a pessoa, não pode discriminar as pessoas dentro da igreja. A igreja é o lugar que as pessoas vão ali para sentir alegria, para ouvir uma mensagem de paz, né? De salvação, de refrigério, né? Compartilhe, mais uma vez eu digo, compartilhe esse vídeo com todos, né? E que Deus abençoe e ilumine o coração de todos, de todas as idades e de todas as nações do mundo.